Olá, boa noite. Quem fala aqui é o pastor Hélio Piovesan. Hoje é dia 17/9, agora são 18 horas e 27 minutos. Estamos na igreja de Interlagos, no culto da família. Todo domingo nós fazemos nesse horário o culto da família. E você, se porventura entrou aqui no canal do YouTube, queria dizer para você que você é um bem-vindo. Se você quiser participar conosco, entra lá no nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai ter um botãozinho ao vivo. Às 18 horas de todo domingo nós fazemos a nossa reunião de maneira eletrônica. Nós tínhamos um salão, mas atualmente, depois da pandemia, nós tivemos dificuldade de retornar para o salão. Então, a gente está se adaptando, estamos gostando dessa maneira de fazer a igreja e está muito bom. Temos um canal no YouTube, né, que é o Igreja de Interlagos. Temos também o Facebook, que é a Igreja de Interlagos, e o Instagram. Você pode acompanhar por ali também. Se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, vai lá no site, tem um lugarzinho lá que você pode mandar uma mensagem para a gente vai responder com prazer, tá bom? E Deus abençoe. Hoje, quem vai trazer a mensagem é o pastor Weber, e gostaria que você prestasse bastante atenção, porque... Desculpa, não é o Weber, não. É o pastor Valdo que vai trazer a mensagem. Preste bastante atenção, porque com certeza virá da boca de Deus. Feche os seus olhos, ainda que você esteja assistindo a gravação. Não tem problema, não. Feche os olhos e participe conosco desta oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por estarmos presentes aqui, reunidos, para conversar e falar das tuas bênçãos, a tua mensagem, a mensagem da cruz. Eu te louvo por isso, Senhor, te agradeço. Abençoa a vida do pastor Valdo, a sua família, o seu filho, toda a sua casa, que o Senhor possa livrá-lo de todo o mal. E, Senhor, traz a tua mensagem pela boca deste teu servo, tão querido por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Valdo, é com você. Boa noite, meus queridos irmãos. Neste momento que nós estaremos aqui trazendo uma mensagem, né, para você, para que você possa estar meditando, né, na palavra do Senhor. Nós somos, conforme o pastor Hélio Piovesan disse, nós somos uma igreja evangélica que temos essa preocupação de estar passando, né, a verdade, porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, né? Nós nos atentamos muito ao Novo Testamento, que é o testamento da graça, né, da nova aliança, que a aliança feita, né, lá na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Então, hoje, estou trazendo como tema, como título da pregação, a seguinte pergunta: podemos imitar a Deus? Né? Então, se devemos imitar alguém, é óbvio que este alguém é digno de ser imitado, né? Quando nós dizemos assim, imitar algo, imitar alguém, nós queremos dizer o seguinte, que nós devemos ser influenciados por este alguém, né? Quando você é influenciado, você talvez automaticamente passa a trazer as características daquele que te influenciou. Por quê? Porque você intuitivamente passa a imitá-lo, né? Então, nós observamos as crianças mesmo, meus filhos, as crianças que não têm noção do que seja Deus, ele se espelha, né, nos pais, ou seja, eles procuram imitar os pais, não é? Eu até me lembro do meu filho, o Pablo,
que hoje está com 33 anos, o Pablo, ele, quando criança, né, gostava muito de aqueles jogos de computador, né, os videogames. Ele tinha em torno de 6 anos, 6 para 7 anos, e existia ali um joguinho que relacionado à família, né? Era até bem interessante, onde quem estava jogando escolhia ali o seu personagem, né? Escolhia o seu trabalho, o seu emprego, escolhia a mulher, né? O homem, né? O cônjuge que iria casar, quantos filhos teria, e vivia ali no jogo aquele cotidiano, né? De uma família, de ter que trabalhar, de ter que sustentar a casa, né? De cuidar dos filhos. E eu achei muito interessante que o personagem que ele colocou, que ele escolheu, porque nesse joguinho a pessoa tem a oportunidade de criar ali um personagem, né? E o personagem que ele criou, olha, era muito parecido comigo, né? Escolheu, na época eu tinha uma barba cavanhaque, ele escolheu um personagem com a barba cavanhaque ali. Então eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele procurava me imitar, né? Eu era uma pessoa que ele confiava, né? E que gostava da maneira que eu agia, ou seja, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho ao Senhor, né? Quantos pais já não chegou a ouvir isto dos teus filhos? Se não ouviu, pelo menos deveria, uma vez na vida, ouvir, não é? E o filho procura se espelhar nos pais, tá certo? E quando essa criança ela vai crescendo, o que acontece? Na sua adolescência, muitas das vezes muda muito, na verdade, este padrão. Por quê? Porque ele passa a ser influenciado pelos ídolos, né? Pelo músico, tá certo? De um determinado tipo musical que ele tem preferência, né? Aqueles que ouvem rock, aquilo traz uma influência para ele, né? Inclusive, ele procura imitar, vocês notam que a música é o que influencia muitos jovens, né? Os jovens procuram se parecer muito com os seus, com os músicos, né? Com os cantores, né? E hoje existem os YouTubers também. A realidade, muitas das vezes, ela, neste tempo, já muda um pouco, mas o básico permanece o mesmo. Eles são pessoas que são influenciadores que realmente faz com que as pessoas, os jovens, queiram parecer, né? Imitar esses ídolos conhecidos aí, principalmente que são divulgados através da mídia, né? E cujo exemplo nós já sabemos, né? Não traz um bom exemplo, mas são objetos de influência e faz com que os jovens passam a imitá-los, né? Então, ou seja, vem essa pergunta, né? Devemos imitar a Deus, né? Como podemos imitar a Deus, um ser soberano, um ser que é dito, colocado, né, na Bíblia, colocado até em diferentes religiões como sendo um ser perfeito, né? E, ou seja, o referencial nosso para que nós possamos a imitar, que pode influenciar a nossa vida, né? Tem que ser um ser assim, né? Um ser assim. Então, nós devemos procurar, né? Ou seja, será que nós devemos procurar imitar, parecermos com Deus? Né? Não seria
não seria um absurdo, né? Você ansiar por isso daí, né? Então, meus irmãos, devemos imitar o único que não é falho, não é verdade? E qual seria o único não falho? Então, as pessoas é colocado como esse ser transcendente, né? Para aqueles que acreditam em Deus, né? Que seria Deus. Então, agora, e o homem? Devemos imitar o homem, né? Conforme eu estava dando aí o exemplo da influência que os jovens recebem dos seus ídolos, né? Principalmente, eu dei o exemplo aqui de música, né? O que diz a palavra de Deus com relação a isso daí, né? Você pode colocar como referência algum homem para que você possa imitá-lo? Será que é certo, né? A palavra de Deus nos diz o seguinte, que sim, podemos tomar, ter como padrão homens também. Interessante, né? Já que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, vamos ler, então, em Filipenses, no capítulo 3, que diz assim, Filipenses, vamos lá, capítulo 3, versículo 17. Isso daí é uma carta do apóstolo Paulo aos filipenses, né? Que diz assim, vamos lá, Filipenses 3:17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele simplesmente disse o seguinte, né? Olha, sejam meus imitadores, tá certo? Né? Ele disse, olha, veja o exemplo que eu tenho dado e imitem, né? Então, interessante. É certo, sim, né? Você tomar pessoas, homens, ser humano, e procurar imitá-lo, né? O apóstolo Paulo ele disse, sejam meus imitadores, né? Que autoridade ele não teve para dizer isso daí. Mas por que ele disse isso? Sejam meus imitadores. Nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, que nos esclarece, né? Deixa claro porque o apóstolo Paulo é digno de ser imitado, né? Então, a Bíblia ela nos dá este entendimento. Diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, olha só, irmãos, como também eu de Cristo. Então, ele explicou, né? Ele explicou, ó, sejam meus imitadores, né? Por quê? Vocês imitando, se eu for influência de vocês, vocês serão influenciados pelo próprio Jesus Cristo. Porque eu imito a Jesus Cristo, né? Então, aqui, ele está dizendo o seguinte, indiretamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui indiretamente? Seja imitadores de Deus, né? Seja imitadores de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo ele já não disse, já não falou assim, olha, irmão, sejam imitadores de Deus. Por que ele falou, sejam meus imitadores? Né? Ele já não falou direto, sejam imitadores de Cristo ou sejam imitadores de Deus. Né? Não é interessante? Ele poderia ter dito, olha, meus irmãos, sejam imitadores de Cristo. Mas ele disse assim, ó, sejam meus imitadores. Em outra ocasião, ele disse, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo.
Ele disse isso pelo seguinte fato, meus queridos, porque o apóstolo Paulo, ele estava apresentando Jesus Cristo para as pessoas, né? Como você vai imitar ou vai ser influenciado por alguém que você não conhece? Como, né, que os leitores desta carta do apóstolo Paulo poderá ser imitador de Cristo, né, se eles não conhecem a Cristo? Então, o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele apresentou a Jesus Cristo, né? Ele apresentou a Jesus Cristo para aquelas igrejas, né? No caso aqui, apresentou para os filipenses, e ele apresentou, né, não apenas com palavras, mas com ações, né? Ou seja, ele dava o exemplo, ele pregava Jesus Cristo com autoridade. O apóstolo Paulo não disse que lá em 1 Coríntios, acho que é 9, 27, parece, que ele disse o seguinte: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu mesmo não venha a ser reprovado pelas minhas pregações. Então, veja lá, isso, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Né? O amor tão grande que ele tinha em Jesus Cristo, que ele negava ele mesmo. Ele negava ele mesmo e reduzia a servidão. E chegava para as vidas, ele apresentava Jesus Cristo e falava: sejam meus imitadores. Né? Interessante. Então, aqui nos traz uma grande revelação, que devemos sim ser imitadores de Deus. Tá certo? Porque Jesus Cristo é Deus, né? O cristão, ele sabe muito bem disso. O Jesus Cristo é Deus, por quê? Porque a Bíblia diz isso, né? E ainda fala que ele é o verdadeiro Deus. 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no finalzinho, que diz isso daí, ou melhor, está em, vamos ver se eu acertei, 1 Tessalonicenses, o 1 João, tá, irmãos? É 1 João 5. 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, que diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos dê entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então, meus queridos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? E de uma maneira mais específica, nós podemos ler lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 11. E diz assim, Efésios, capítulo 5, versículo 11. Efésios, Cristo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-las. Não, não é, meus irmãos, não é. É um versículo que diz assim, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Deixa eu encontrar aqui o versículo, acho que é importantíssimo lermos esse versículo direto da Bíblia.
Vamos localizar esse versículo. Certo. Efésios, capítulo 5, no versículo 1, tá, irmãos? Versículo 1. Eu anotei errado, eu coloquei 11, mas é Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Né? Então, meus irmãos, o que está sendo dito é o seguinte, né? Você tem um referencial, tá certo? Existe um padrão que você deve buscar, né? Que você deve tomar, né, como sua influência, tá certo? E este padrão é Deus, né? Então, a palavra nos ensinou aqui o seguinte, que Deus quer que sejamos parecidos com Ele, né? Que venhamos a imitá-lo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos trazer as características de Cristo, sejamos imitadores de Cristo, e devemos trazer as características dos irmãos fiéis, né? Devemos ter as características do apóstolo Paulo, ser imitadores do apóstolo Paulo. Por isso que lá em João, no capítulo 17, quando Jesus fez oração, o Senhor Jesus falou que nós temos uma unidade, né? Que existe essa unidade, Pai, Filho, Espírito Santo e os teus servos, né? Então, que Jesus diz que sejamos um com eles. Vamos ver, João, capítulo 17. Tem certas passagens que é fundamental que essas passagens sejam apresentadas, né, através de textos bíblicos. João, capítulo 17, que diz assim: glórias ao Senhor Jesus. Está no versículo 21, que diz assim: para que todos sejam um. Vamos ler o anterior, vamos ler também o João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Né? Então, isso aqui está rogando por nós que cremos nele, né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, aí está, né? Devemos sim ser completamente influenciados por Jesus Cristo, né? Devemos sim ser influenciados pelos teus servos, né? Para que esta unidade seja possível, né? E que para que o mundo creia, né, que Deus existe, que Jesus Cristo existe, né? Através desta unidade, esta semelhança, né, que existe entre Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e os teus apóstolos, discípulos, os teus servos, né? Então, irmãos, sim, devemos ser
influenciados por Deus, devemos imitar. Então, quando nós dizemos assim, ó, sejam meus imitadores, né? Nós devemos, então, imitar em tudo, nós devemos ser influenciados completamente por Jesus Cristo, em tudo. Ou, neste caso, se cumpre observar tudo e reter o que é bom, né? Porque tem lá o texto bíblico que nos diz, observar tudo e reter o que é bom. Então, neste caso, não, no caso de Deus, é óbvio que nós vamos observar tudo, nós vamos reter algo. Não vamos, por quê? Porque fala assim, ó, observai tudo e retém o que é bom, né? Isso daí está em Tessalonicenses. Não precisa ler no momento, mas em Tessalonicenses encontramos esse versículo, né? Observai tudo, nós vamos reter apenas o que é bom. No caso de Deus, Deus ele é bom, não é verdade? Não é o que o Senhor Jesus Cristo disse, que bom é Deus? Jesus Cristo, ele não deixou claro, né, que o nosso Pai que estás nos céus, esse é bom? Então, nós não temos que reter nada de Deus. Tudo que Deus fez é certo. Tudo que Deus fez é digno de ser imitado. Tá certo? Né? Não é verdade? Não existe um limite. Ó, você vai imitar a Deus até determinada altura. Você vai ser influenciado por Deus, mas com uma certa reserva? Não. Ou seja, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus, a maneira que Deus age é a maneira perfeita e agradável, né? Conforme diz aquele versículo, né? Que diz assim, e vamos lá, Romanos no capítulo 12, no versículo 2, 12, 2. Vamos lá, Romanos, versículo 2, que diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, é o no 2, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu? Então, Deus, tudo que é ligado a Deus é bom, é agradável, satisfaz, né? E é perfeito. Então, Deus pode ser imitado em tudo. Tá certo? Então, meus queridos irmãos, quando nós lemos lá em Malaquias no capítulo 3, vamos lá. Malaquias 3, no versículo 38, que diz assim: então voltarei e vereis a diferença entre o justo, ou melhor, Malaquias não, meus irmãos, é Lamentações, não é Malaquias, é Lamentações. Desculpe, é Lamentações, capítulo 3, versículo 38. É Lamentações de Jeremias, que diz assim, ó, porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Não é? Então, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Então, aqui está dizendo o seguinte, que Deus, da boca de Deus, procede também o mal, não é? Então, ou seja, não seria problema nenhum também que da boca do homem sair coisas más, não é? O que seriam coisas más saindo da boca de um homem? Xingamentos, né? Maldições, tá certo? Maldições,
Tanto é que a gente nota que no Velho Testamento, Deus ele amaldiçoava, e muito, né? Existiam muitas maldições, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 28, existe ali maldições que, meu Deus, sabe? São maldições que realmente são chocantes, né? As coisas ali que maldito serás, aí, Deuteronômio, quando você lê aí no 28, né? 28, 18, fala, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será o entrares, maldito será o saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Então, meus irmãos, ou seja, está errado. Deus está errado ali, né? Se é Deus, não pode estar errado, né? Então, ou seja, então isso aí subentende que existe alguma ocasião que o homem pode amaldiçoar outro homem, né? E ali é porque, no caso de desobediência, foi desobedecido, veio, né? Maldições terríveis. E quando procede ali no caso do próprio Deus, essas maldições aconteceram, né? Então, quando nós lemos lá também em Isaías, no capítulo 14, no versículo 21, que diz assim: preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Então, o que acontece? Deus, né, ali no caso, nesta situação, ele está fazendo com que os filhos paguem, né, pela maldade dos pais, né? Seria algo semelhante assim, se um pai ele é um assassino, se o pai ele é um sabe, abusa de crianças, se o pai é um estuprador, se o pai, os filhos, eles vão pagar, né? Então, isto é errado, isto aí deve ser imitado, né? Já que eu deixei muito claro que Deus deve ser imitado. Nós lemos várias passagens do Novo Testamento, né, dizendo que sejamos imitadores de Deus, né? Então, neste caso, sabe, os filhos, dependendo da maldade que o pai praticou, é lícito com que o filho pague. Tem alguns países autoritários que isso acontece, viu? Tem criança de 2 anos de idade na Coreia do Norte que foi condenado à prisão perpétua. Por causa, pior, não é por nem da maldade do pai, por causa da bondade do pai, né? Que estava levando a mensagem, foi pego pregando o evangelho, né? Então, meus queridos irmãos, ou seja, Deus deve ser imitado. Então, há alguns casos, né, conforme nós lemos agora, que é lícito que o filho pague pela maldade do pai, né? Então, vamos ler também, lá em Deuteronômio, no capítulo 25, nós vamos ler o versículo do 5 ao 10. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 25, versículo de 5 a 10, que diz assim: essa aí é uma lei acerca de levirato. Olha só. Quando irmãos morrerem juntos, e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se
casará com homem estranho de fora, seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Que obrigação seria esta? O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e dizer, não quero tomá-la, não quero tomá-la como mulher, né? Então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos. Ele descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado, né? Então, ou seja, existia aí esta questão, né? Que, no caso, eu acho que o texto, né, explicou muito bem, né? Que o cunhado ele teria que assumir a mulher, porque o irmão mais velho não deixou descendência. A mulher, antes dela engravidar, gerar a prole, ele havia morrido. Então, o cunhado, obrigatoriamente, se não quisesse passar, né, por aquela ridicularização, ele teria que casar com a cunhada, né? E, no caso, para dar continuação à prole do primogênito, do irmão, tá certo? Mas ele recusou, né, irmãos? Então, porque é o seguinte, veja bem, quando nós vamos trazer aqui para o nosso tempo, né? Quando, por exemplo, minha cunhada, o que eu enxergo na minha cunhada é uma irmã, né? A cunhada, para mim, é minha irmã, né? Então, seria uma tarefa muito difícil para o cunhado, né? Tomar a cunhada, tá certo? Mas só que se ele recusasse, né? A recomendação dada pelo próprio Deus seria dela ir cuspir nele, né? Então, meus irmãos, isso daí está errado, ele fazer isso. É errado ele tomar a cunhada, e se ele não tomar, ele ser ridicularizado, ser cuspido e humilhado dessa forma. Tá? Foi um erro dela cuspir nele? É um erro dela cuspir nele? É ou não é? Não, não é. Não é errado. Está certo, porque Deus deve ser imitado. Não é verdade? Então, veja bem, não é errado, já que Deus, né, é digno de ser imitado, isso aí não seria um erro. Vamos lá, em Êxodo, no capítulo 21, Êxodo 21, versículos 24 e 25, que diz assim, olha só, olho por olho, dente por dente, isso aí é uma recomendação do próprio Deus. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Ele teria que arrancar o dente para ele ficar livre também. Ele feriu o olho e teria que arrancar o olho dele para ele ficar livre também. Então, ou seja,
Sejamos imitadores de Deus, né? Então, quer dizer que está errado esta lei, né? Que é a lei do talião. Esta lei, é errado esta lei? Os muçulmanos praticam esta lei, né? Está errado esta lei? Não está errado, porque, sabe, o padrão que nós devemos ter é de imitar a Deus, né? Então, nós vemos lá no Velho Testamento que Deus, ele recomendava isso. Olha, causou mal para você, você causa o mesmo sobre ele, para que a justiça impere, né? Se ele arrancou o seu dente, não é justo também que ele perca o dele? Né? Ou seja, essa é uma recomendação de Deus, no Velho Testamento, né? Então, seria digno de ser imitado? Seria errado imitar? Não, né? Porque Deus é o padrão que nós temos, que nós observamos, né, muito bem aí no começo da pregação, tá certo? Que devemos ser imitadores de Deus. Então, ou seja, vamos ver também, vamos ver em Isaías, no capítulo 47, versículo de 1 a 7. Isaías 47, de 1 a 7. Vamos lá. Que diz assim, né? Aí sobre a queda da Babilônia, diz assim, ó, desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. É isso mesmo. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó e mói a farinha, remova o teu véu, descalça os teus pés, descobre as pernas e passa os rios. Vamos lá no 7, vamos lá no 47, 7. E disse, eu serei senhora para sempre, até agora não te importas. Não, meus queridos irmãos, não são esses versículos. Pastor Hélio, de repente, pode me ajudar. É aquele versículo que fala que eu faço a paz e crio o mal. Eu faço a paz e crio o mal. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Isaías 45, 7. É 45, 7. Ah, tá. Eu anotei 47. Isaías 45, 7. Vamos ver, vamos lá no 1. Vamos começar do 1 ao 7. Olha só. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Então, isso é uma instrução de Deus a Ciro, né? E Ciro foi um rei terrível e sanguinário, né, irmãos? Então, vem, o que é nascido da carne é carne e tal. Vamos lá. Irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Né? Então, isso daí é o que
Deus ia fazer ali, no caso aqui de Deus do Velho Testamento, Deus Jeová, né? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Né? Tantas honrarias a um sanguinário, que era Ciro. Né? Ó, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ou seja, ali ele está dizendo, eu sou único, eu sou soberano, eu sou o Senhor. Ou seja, digno de ser imitado. Para que se saiba, desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então, aí nos traz uma revelação, sabe, irmãos? Que aquele símbolo yin yang, não sei se você já ouviu falar daquele símbolo yin yang, que as pessoas usam muito, né? Que mostra o bem e o mal entrelaçados, né? Aquele símbolo muito usado, né? Que é um círculo, tá certo? E no círculo existe aqui uma ondulação, e de um lado dessa ondulação é numa cor escura, do outro lado o branco, tá certo? Então, preto de um lado, branco do outro, e com uma bolinha. O branco tem também uma bolinha. Aí está. Aí está. Esse é o yin yang. Ou seja, o pastor Hélio vai mostrar. Tem a parte branca, mas você nota que na parte branca existe ali um círculo negro. Ou seja, isso nos traz uma revelação que o bom não é tão bom assim. Né? E na parte negra, que representa o mal, né, existe ali também uma bolinha, um círculo branco, dizendo o seguinte, que o mal, ele não é tão mal assim, tem algo bom no mal também, né? Então, isso daí, esta figura está querendo retratar quem é Deus, né? Então, quando nós lemos este versículo de Isaías 45, né, nos leva a crer que esta representação aí gráfica de Deus tem sentido, né? E nós, como sendo imitadores de Deus, veja bem, você como imitador de Deus, tem momentos que você vai agir como treva, não como luz, tá certo? Então, as suas atitudes malignas, as suas atitudes ligadas ao mal, né, não estão erradas essas atitudes. Porque você está imitando aquele que é digno de ser imitado. Não é? Então, meus queridos irmãos, isso daí, Jesus Cristo, ele veio, quando o Evangelho nos mostra que Jesus Cristo, ele veio nos revelar Deus para a humanidade, não é? Ele deixou muito claro, lá em 1 João, né? 1 João que diz o seguinte, que Deus é luz, e não há nele treva alguma, né? Diz aí, ó, 1 João, no capítulo, 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Quem que disse isso daí? O apóstolo João. E ele falou, essa é a mensagem que dele ouviu. Então, ele ouviu diretamente essa mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Verbo divino, do próprio Logos, né? O Verbo encarnado, que diz assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há treva nenhuma. Né? Nem de uma forma figurada. Nem treva nenhuma. Tá certo? Então, veja bem, sabe, irmão? Então, vamos lá, vamos voltar, né? Devemos imitar a Deus.
Os servos, lá no Velho Testamento, eles tinham essa preocupação de imitar a Deus. Não é? Isso aí nós encontramos através de Davi. Davi, ele imitava tanto a Deus, lá no Velho Testamento, ele tanto imitava a Deus, que ele foi conhecido como aquela pessoa, aquele ser humano que era conforme o coração de Deus. Não é? Então, Davi era conforme o coração de Deus. E nós podemos ler em Salmos, Salmo 109. Vamos lá. No Salmo 109, capítulo de 7 a 12. Que diz assim: quando for julgado, saia condenado. Né? Isso daqui, irmãos, isso daqui era o inimigo, ele estava trazendo considerações ao seu inimigo. E Davi, ele, através do Salmo, ele colocou aquilo que estava no seu coração, né? E ele expôs, através desse Salmo, que diz assim, ó, quando for julgado, saia condenado, né? Conversando com Deus através do Salmo, que Deus, ele quer que Deus condene esse inimigo dele, que era um inimigo terrível, né? Mas ele disse, ó, e quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão, fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos, né? Então, meus queridos irmãos, isto tudo é o que estava no coração do Davi, é o que o Davi desejava aos seus inimigos, né? Que os seus filhos sejam vagabundos, que os seus filhos, sabe, sofram, né? E que as mulheres todas ali daquela nação sejam viúvas, e que os filhos não prosperem, não consigam nada, né? Davi estava agindo errado? Estava agindo errado? Ele escreveu o Salmo? Não. Ele era imitador de Deus, né? Podemos dizer também de Eliseu, né? O grande profeta Eliseu, ele também era imitador de Deus, né? Nós podemos ler isso daí em 2 Reis, no capítulo 2. Vamos lá, rapidamente. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Que diz assim, olha só. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, careca, né? Eliseu, ele era careca, né? E enviaram-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, né? E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, meus irmãos, Eliseu, ele fez errado, né? Não, ele não fez errado. Ele era imitador de Deus, né? Moisés foi talvez um dos maiores imitadores de Deus,
né? Ele mesmo fala isso, ele deixa isso de uma forma muito clara, que nós podemos ler em Números capítulo 16, vamos lá, Números capítulo 16, versículo 28, né? Então, Moisés, ele deixou muito claro que ele fazia era imitar a Deus, independente da sua vontade ou não, né? Conforme ele disse. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que do meu coração não procedem. Então, aqui deixou muito claro que Moisés, ele fazia, ele agia, né, aquelas pragas, tudo aquilo que acontecia. Ele falou: não procede do meu coração, né? Eu estou fazendo, estou imitando a Deus, né? Então, é lógico, eu estou passando aqui e todos os irmãos, eles sabem, né, que nós, hoje nós temos como referência o Novo Testamento, nós temos como referência Jesus Cristo, né? Então, ou seja, tudo aquilo que aconteceu foi no passado, né? Existem explicações teológicas, né, querendo dizer que dentro de um contexto histórico, geográfico, aquilo era necessário que tudo aquilo acontecesse, não é? Mas só que a palavra de Deus nos diz o seguinte, Tiago 1,17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Já estou partindo para os finalmente, tá, meus irmãos? Parece que está avançando aqui o horário. Tiago, capítulo 1, versículo 17, que deixa muito claro: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos também, Hebreus 13:8. Hebreus 13:8, né, que nos deixa muito claro: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ontem, hoje e eternamente, ou seja, Deus, ele não muda, né? Deus, ele não agia de uma forma, ele era digno de ser imitado daquela forma, e hoje ele mudou a maneira de agir, é digno de ser imitado da forma que ele age hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer Deus ser o mesmo eternamente? Quer dizer que ele é o mesmo. O que é eternidade? Quer dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer o seguinte, que Deus, ele é eterno, ele é o mesmo. Eternidade significa, envolve o quê? Envolve o passado, o presente e o futuro. Então, Deus, ele é o mesmo eternamente, porque ele foi o mesmo no passado, é o mesmo no presente e sempre será também no futuro. Né? Então, meus queridos irmãos, nós devemos sim, né, imitar a Deus, tá certo? Porque Deus já nos trouxe um referencial, né? E esse referencial se chama Jesus Cristo. O nosso padrão é Jesus Cristo. Por isso que a palavra nos diz, né, que os que o conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Não é? Então, Jesus Cristo é o nosso referencial, tá certo? Devemos imitar o apóstolo Paulo por um único motivo: ele é imitador de Cristo. Você deve imitar o seu pastor? Deve ou não? Ou o seu pastor é daquele que chega e fala assim: ó, gente, vocês olham para Deus, olham para Cristo, não olham para mim porque o homem é falho. Não é assim que a palavra nos ensina, irmãos. Não é isso que diz na palavra. A palavra, o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, o seu pastor, ele tem que ser digno de ser imitado. Por quê? Porque ele imita a Cristo. Por que o apóstolo Paulo é digno de ser imitado? Porque o apóstolo Paulo, ele fala: seja o meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Né? Então, meus queridos irmãos, aqui
ficou muito claro, né, que no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele revelou aquele que deve ser imitado. Tem aqueles que dizem, não, mas espera aí, né? Não, Deus enviou o seu Filho, né, para que nós possamos seguir o seu Filho. Mas só que Deus, em algum momento da história, ele teve que agir de uma forma diferente, né? O que quer dizer agir de uma forma diferente? Agir com obras diferentes do Filho. Mas não é o que diz a palavra. Vamos ler agora os últimos versículos, né? Vamos lá. João, capítulo 14, versículo 10, que nos diz assim, João 14, 10, que diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, as mesmas obras. O Pai, né, que Jesus Cristo fazia, são as mesmas que o Pai faz e sempre fez. Né? Vamos ler também João, no 10, capítulo 10, vamos ler o 37, do 37 ao 39. Diz assim, ó. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Né? Então Jesus falou, olha as obras, é as que eu faço. Não é eu quem faço, o Pai que está em mim quem faz as obras. Isso aí foi um motivo para ele ter que sair para não ser apedrejado. Por quê? Porque as obras eram estranhas. Né, meus irmãos? Então, meus queridos, o que nós entendemos, né, diante de tudo isso daí? É que Jesus Cristo, ele deve ser imitado. Quando você lê lá em Mateus, no capítulo 5, 38 e 39, o que ele diz? Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? Se bater-lhe numa face, ofereça a outra. Amar vossos inimigos, bendizei o que vos persegue e vos maldizem, para que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, que ele é bom até para os ingratos e maus. Façam que o sol esteja sobre justos e injustos. Então, meus queridos irmãos, esta é a obra que nós temos sim, até como obrigação. Nós fazemos por amor. O amor de Cristo no nosso coração nos move para que nós praticamos estas obras, né? Mas esse é o nosso referencial, a nossa busca, o nosso alvo, né? Que nós sejamos, sim, sol na terra, luz no mundo, e podemos mostrar através de nós, né? Possamos mostrar as virtudes daquele que nos enviou, Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos.